sobre toda a terra tu és o rei. Sobre as montanhas, sobre as montanhas e o pôr do sol. uma coisa Só, meu desejo é vem reinar, Senhor. novo em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, declare. Sobre o meu pensar, Tudo que eu falar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. vem reinar. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em Sua igreja reinar. reinar em mim com teu poder. Mais uma vez. Reinar em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia! Que Ele seja o Senhor sobre nossas vidas. Você pode dizer isso para a pessoa que está ao teu lado, que o Senhor Jesus seja o Rei sobre a tua vida. Que Ele seja Senhor sobre a tua vida. Que Ele governe a sua vida. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, o seu poder sobre mim. O céu, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória, declare. Eu vejo a sua mão, os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Levante as suas mãos e diga: eu quero ver agora a sua glória, a sua glória. Vou levantar, vou levantar, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou o amor descer neste lugar. eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Levante as suas mãos aí, vou louvando o seu nome, porque sinto. Eu quero ver agora a sua glória. A glória do Senhor enche esse lugar, que enche as nossas vidas. Vou louvando o seu nome. Mais uma vez, eu quero ver. Eu quero. Pega a mão dessa pessoa que está ao teu lado e levante a mão dela para os céus e cante. A sua
Isso, pega a mão da pessoa que está ao teu lado e levante as mãos e cante. Levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome. Mais uma vez, agora bem tranquilo. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto sim. Vou louvando o seu nome, porque sinto. Vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Aleluia. A paz, queridos, amém? Pode se assentar. Nós vamos continuar louvando o Senhor, só que agora com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Amém? Queria compartilhar uma palavra que está lá em Provérbios, o capítulo é o 3, o verso é o 9, diz assim, ó: honra o Senhor com a tua fazenda e com as tuas primícias de toda a tua renda. Se encherão os teus celeiros e abundantemente os transbordarão de mostos teus lagares. É assim a palavra do Senhor para mim e para você. Quando eu e você tomamos a atitude, o conhecimento de devolver à casa do Senhor os nossos dízimos e com coração grato ofertarmos ao Senhor, Ele é fiel e justo para cumprir em nossas vidas aquilo que Ele prometeu, nos suprindo, enviando provisão, nos guardando de todo o mal. Então, nessa manhã, você que entende, pegue o seu envelope para dizimar. Você que é a primeira vez que está aqui, está chegando nessa casa, atrás das cadeiras nós deixamos o envelope. Não fazemos isso para constranger ou forçar ninguém a trazer ou fazer este ato. Fazemos isso para que as pessoas que aqui vêm já façam isso de forma mais fácil, tá? Então, você que veio preparado, levante aí o seu envelope que nós vamos orar entregando esse momento ao Senhor. Pai querido e amado Deus, nós te louvamos, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede de trazer à tua casa, entregamos os dízimos e também ofertamos com um coração grato, Senhor Deus. Receba as nossas ofertas com amor, com gratidão, Senhor Deus, que entregamos. Pai, colocamos cada família aqui, Senhor Deus, representada, que o Senhor os abençoe de sobremaneira, Senhor Pai. Se há alguém aqui precisando de um emprego, Senhor Deus, envie essa pessoa até essa porta de emprego, porque eu creio que já existe. Abençoe, Senhor Deus, os profissionais liberais, abençoe os vendedores, Senhor Deus, aqueles que têm emprego, nosso Senhor Jesus. Amém. Os diáconos vão passar, enquanto isso eu vou quebrar aqui a dinâmica do culto e também vou aproveitar para fazer uma homenagem ao nosso excelentíssimo pastor. Hoje é um dia muito especial para todos nós. Estamos aqui para agradecer a Deus, para entoarmos cantos e louvores, mas também para celebrar a vida do nosso pastor Álvaro. Pastor, somos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, pelas palavras que nos ensinam, pelo cuidado com a igreja e pelo exemplo de fé que o Senhor tem nos dado todos os dias. Te agradecemos também por sempre nos alertar cuidado com a linha lá na construção. Sua dedicação nos inspira a caminhar mais perto de Deus. Isso, com toda a certeza, olhando para a sua vida, nos encoraja a caminhar perto do Senhor. Que o Senhor Jesus continue abençoando sua vida com muita saúde, sabedoria, alegria, que nunca te falte força, paz, direção nessa caminhada. Receba hoje o nosso carinho e a nossa gratidão. E agora eu queria chamar as crianças que eles prepararam e o Ministério Infantil preparou uma apresentação especial para o Senhor. Parabéns.
Em nome do Ministério Infantil, eu vou falar algumas coisas, pastor, em nome de todos os professores e de todas as crianças. Hoje, celebramos a vida de um homem que tem dedicado sua vida ao ministério, conduzido o rebanho com fidelidade, coragem e amor. Álvaro, um pastor que prega a palavra de Deus com verdade, sem rodeios, e que, acima de tudo, acredita nas pessoas. Alguém que enxerga valor em cada vida e cuida do seu rebanho com zelo e esperança. Mas também alguém leve, engraçado, que arranca sorrisos com facilidade e torna tudo ao redor mais acolhedor. No Ministério Infantil, isso torna ainda mais especial, porque o Senhor não apenas ensina, o Senhor se envolve, ora pelas crianças, intercede por elas, celebra cada conquista e participa com alegria de cada momento. É bonito ver o carinho, o cuidado nos detalhes, e o quanto o Senhor realmente se importa com esse ministério e com cada criança que passa por ele. Ao longo dos anos, muitas vidas foram alcançadas, muitas pessoas serviram e muitas histórias foram construídas. Mas permanece uma marca clara, a de um pastor que, guiado pelo bom pastor que é Jesus Cristo, sempre escolheu liderar com amor. Hoje, em nome de todas as crianças e professores, queremos dizer muito obrigado. Obrigado pelo cuidado, pelo incentivo, pelos ensinamentos, que vão muito além de palavras e permanecem no coração. E agora, ao celebrar seus 65 anos, que Deus... Que Deus continue sustentando sua vida, renovando suas forças e fortalecendo seu chamado. E que o Senhor nunca se esqueça do quanto já marcou, do quanto ainda marca e do quanto é amado por todos nós. Feliz aniversário. Som. Deus tem guardado você com muito carinho e pronto está toda hora pra te defender. Tem sido fiel companheiro pra você no caminho, e em sua palma da mão ele leva você. Se as lágrimas molham seu rosto, saiba que o Espírito Santo veio enviado por Ele pra te consolar. E com muita sabedoria enxuga seu pranto e te mostra mais uma vez como sabe te amar. E quem Ele ama jamais é esquecido, está protegido pelas suas mãos. E nessa vida é abençoado, e na outra vida tem a salvação. Por amar você, Ele manda um anjo forte pra te defender, faz brotar água da rocha pra você beber. É assim, esse Deus não deixa desamparado quem é servo seu. Por amar você, Ele multiplica azeite para sol e lua. Se preciso for no mar, Ele abre uma rua. Por amor, Ele faz de você hoje um grande vencedor.
jamais esquecido, está protegido pelas suas mãos. E nessa vida é abençoado, e na outra vida tem a salvação. Por amar você, Ele manda um anjo forte pra te defender, faz brotar água da rocha pra você beber. É assim, esse Deus não deixa desamparado quem é servo seu. Por amar você, Ele multiplica azeite para sol e lua. Se precisa for no mar, Ele abre uma rua. Por amor, Ele faz de você hoje um grande vencedor. Por amar você, Ele manda um anjo forte pra te defender, faz brotar água da rocha pra você beber. É assim, esse Deus não deixa desamparado quem é servo seu. Por amar você, Ele multiplica azeite para sol e lua. Se preciso for no mar, Ele abre uma rua. Por amor, Ele faz de você hoje um grande vencedor. Ele faz de você hoje um grande vencedor. Pastor, nós te amamos. A paz. Eu vou ler uma leitura para homenagear nosso querido e amado pastor Álvaro. Pastor, hoje celebramos a vida do nosso querido pastor. Somos gratos a Deus por tantos anos de dedicação, fé e amor na caminhada com o Senhor. Sua vida é um verdadeiro exemplo para todos nós, e cada palavra, conselho e oração refletem o coração de um servo fiel. Obrigado por cuidar de nós com tanto carinho, paciência e zelo. Somos abençoados por ter um pastor que nos guia com amor e firmeza no caminho de Deus. Que o Senhor continue derramando muitas bênçãos sobre sua vida, renovando suas forças e recompensando todo o bem que o Senhor tem semeado. Feliz aniversário, que Deus continue te usando poderosamente. A paz, queridos. Eu tenho um texto para ler aqui também, é brincadeira, tá? A mim foi dada a responsabilidade de trazer uma palavra para a vida do nosso pastor. E nesse momento também falando aqui como filho. Filho da fé, né? Mas também filho biológico, de sangue, né? E me deram apenas 2 minutos e meio para poder
falar. Eu tinha preparado algo exatamente para 2 minutos e meio. É um dia de muita alegria, de fato, para nós como igreja. Não quero expressar aqui como filho, né? Porque seria muito suspeito e lógico, eu falaria, aí passaria com certeza de 2 minutos e meio aqui. Mas para nós, em especial nesta manhã, falando como igreja, de fato é um motivo de muita alegria, porque nós estamos celebrando a vida de um homem que um dia escolheu servir ao Senhor, e mal ele sabia que um dia estaríamos aqui hoje festejando 65 anos de idade, né? Entreguei de novo a sua idade. Mas o Senhor diz que no mínimo 90 o Senhor quer chegar. Mas, bom, essa semana o meu avô completou 100 anos de idade. Então, se está no sangue, 90 anos vai ser fichinha, não é mesmo? Mas eu tenho certeza que o tempo que Deus permitir, e esperamos que seja muitos anos de vida, muito tempo ainda, eu tenho certeza que nós seremos cada vez somente mais abençoados por tê-lo como pastor da nossa igreja. Eu acho que isso não é unânime, né? Vou repetir. Porque nós somos privilegiados em ter o Senhor como pastor desta igreja. Agora foi unânime. Se todos aqui tivessem a oportunidade, com certeza, se não a maioria, mas uma grande parte, com certeza, tomaria tempo deste culto para dizer algo ao Senhor, em especial, em particular. Não é mesmo, queridos? Mas nós não temos tempo, então nós queremos aqui, em tudo que nós fizemos, e ainda será feito, nós estamos falando em nome da igreja, tá? Então, tudo aqui, você está incluído, ok? E eu estava pensando em que poderia falar. A Andréa sugeriu até um texto, e eu comecei a tentar meditar sobre esse texto para hoje em especial, mas confesso que não estava vindo assim algo que de fato era para ser. E aí, acho que na sexta-feira, nós, como a Andréa mencionou, nós tivemos um tempo em família, um almoço, já antecipando o aniversário. E eu estava conversando com ela sobre algo, e eu estava com um outro texto em mente, e ela falou algo, eu falei assim, eu acho que então pode ser que seja. E ontem nós tivemos aqui também um tempo de café com aqueles que estão nos conhecendo, com aqueles que estão chegando para congregar junto conosco aqui. E também, em um momento, foi dito algo, e eu falei assim, então eu acho que é esse o caminho. E tem mais uma surpresa que foi preparada, e eu estava vendo nesta manhã, e aí o Anderson colocou uma frase lá, que foi diretamente aquilo que eu estava precisando, se ainda não tinha confirmação do que era para ser dito aqui nesta manhã. Quero dizer para você, queridos, que é uma palavra, claro que, em especial ao Senhor, mas eu quero dizer que é uma palavra para todos nós aqui nesta manhã. E eu quero falar um pouco sobre Josué. Josué foi um homem que foi um grande líder. Josué, ele teve uma responsabilidade muito grande de levar o povo ao final de uma promessa que Deus havia feito lá atrás. Ele sucedeu de uma forma mais clara a Moisés. E é interessante que todos nós sabemos que Moisés, ele guiou o povo até, vamos dizer assim, até a porta da terra prometida.
Até a porta ele chegou mais ou menos assim. E ele não pôde entrar com o povo. E essa responsabilidade ficou para Josué. E Josué, eu acredito que no momento que se deu a morte de Moisés, pode ter tido um sentimento de medo, um sentimento de apavoro, um sentimento de que ele não era capaz, porque ele estava seguindo a um homem há 40 anos, mais ou menos, durante a passagem, peregrinando lá pelo deserto para chegar na terra prometida. E simplesmente ele fala, agora é comigo, será que eu tenho a capacidade disso? Será que de fato eu sou capaz em guiar esse povo até aquilo que Deus tem para a vida deles? E esse texto de Josué, no capítulo 1, ele começa já, Deus dando já uma sacudida em Josué, dizendo assim, Josué, você tem que entender algo. Talvez você não é capaz, mas sou eu que estou te guiando. Sou eu que estou te levantando. Queridos, e quando Deus levanta alguém para fazer a obra do Senhor, Ele capacita. Eu não creio nesse bordão que fala assim, que Deus não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos. Nós escutamos muito isso, né? Só que eu confesso para você que eu não dou assim total entendimento que isso é correto. Eu creio que Deus chama os capacitados e capacita também. Eu creio nisso. E no capítulo de Josué, capítulo 1, no livro de Josué, capítulo 1, ele está vindo onde diz em Deuteronômio, capítulo 34, se eu não me engano, que é o último capítulo de Deuteronômio. Ele fala lá sobre Moisés, está mencionando a morte de Moisés, e eu acho interessante que é dito em um momento ali, que algo assim, que, eu vou falar nas minhas palavras, tá? Que morria o homem que falava com Deus face a face. Dentro desse contexto, né? Então, o que eu estou falando, eu estou querendo trazer para você, querido, é um entendimento, um contexto de que a responsabilidade de Josué era grande. Era grande. E no capítulo 1 de Josué, a partir do versículo 1, diz assim: sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos seus filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte, corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então, somente, olha o que Deus está fazendo, Ele está novamente trazendo uma palavra de ânimo para Josué. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido, por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido.
sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça nesse instante. Pai, nós estamos aqui nesta manhã, para, mesmo sendo um momento diferente, nós estamos e cremos que a Tua presença está aqui neste lugar, que o Senhor está, que a Sua presença é real aqui neste lugar. Queremos, Senhor, rapidamente aqui, entender daquilo que o Senhor tem para nós como igreja, Senhor, para o nosso pastor, que tudo aquilo que será ministrado seja da Tua boca, Senhor Jesus Cristo, que seja o Senhor a falar aqui neste momento. Repreendemos todo espírito que venha para trazer, Senhor, distração, que venha tentar confundir, Senhor Jesus Cristo. É o que nós cremos e te agradecemos por esse momento tão especial aqui nesta manhã. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Mas, de fato, eu comecei brincando, falando que só me deram 2 minutos e meio, mas, de fato, eu não quero me prolongar muito aqui. Eu acho interessante como Deus ele faz questão de mostrar a Josué que ele é com ele. E ele já começa dizendo, assim como eu fui com o meu servo Moisés. Porque para Josué, Moisés era uma referência. Tudo que ele havia aprendido veio através da vida de Moisés. Então, talvez o que passou no pensamento de Josué, era que o que ele seria agora sem Moisés, dando um suporte. E é interessante, queridos, que Josué, ele foi um dos 2 que entraram na terra prometida. Quando o povo saiu do Egito, estima-se que era mais de 2 milhões de pessoas. Saíram 600 mil homens, e aí, relata, em torno de 600 mil homens. E aí, com isso, tinha mulheres, tinha filhos, né? Então, estima-se que era de 2 milhões a 3 milhões de pessoas que peregrinaram no deserto. E desta quantidade de 2 milhões a 3 milhões de pessoas, somente Josué e Calebe entraram na terra prometida. E quando Moisés ele estava querendo saber um pouquinho mais sobre esta terra, a Bíblia fala que ele mandou espias para ver o que havia de enfrentar, o que ele iria encontrar à frente. E a Bíblia diz que eu estou com 12, mas são 10 espias, né? Eu estou com... Eram 12, né? Eu estava na cabeça aqui, eu estava achando que eu estava confundindo com os 12 discípulos. São 12 mesmo, né? De 12, 10 voltaram dizendo para Moisés, não vamos. Não vamos porque a gente vai enfrentar coisa pesada. E aqui eu já vejo o porquê que Deus levantou Josué para guiar este povo. Porque Josué e Calebe disseram, não, há circunstâncias, haverá dificuldade, teremos que batalhar, se levantarão contra nós, mas vamos embora porque a terra prometida é nossa e quem está à frente, quem prometeu é fiel para cumprir. Que lindo isso, queridos. De 2 milhões de pessoas, apenas 2 tiveram essa convicção e entraram na terra prometida. Por aí você vê que número não faz diferença. O que faz diferença é confiar em Deus. E confiar na promessa que Ele tem para as nossas vidas. E aqui no versículo 6, na verdade. Deus diz para Josué, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra sob juramento prometido a dar seus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso. Queridos, aqui eu já vejo o instinto de liderança de Josué aflorando. Josué. Aqui eu vejo
E Deus está falando para ele, falando assim, olha, Josué, o que você viveu com Moisés foi maravilhoso. Vocês passaram pelo mar. Vocês fizeram coisas grandiosas no deserto, viveram experiências. Com certeza você aprendeu. Mas eu vou dizer algo para você, Josué. Esqueça do passado, porque agora é um novo tempo para este povo e para a sua vida. Eu gosto do texto de Paulo em Filipenses, quando ele diz, não que eu já tenha alcançado, que eu já tenha almejado, mas me esquecendo das coisas que para trás ficam. Eu vou ler esse texto em Filipenses capítulo 3. A partir do versículo 12 diz assim, não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para... Eu vou ler a partir do versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Queridos, para que Josué pudesse guiar aquele povo, ele tinha que deixar, não se esquecer, tipo, eu não quero lembrar de mais nada. A experiência foi boa, Josué, com Moisés, mas agora a experiência com o povo, com você à frente, é outra coisa. É você que vai levá-los. E esse é um grande desafio de um líder. De conseguir concluir o propósito. E eu vou te dizer o porquê. Ser pastor não é fácil. Estava falando de Moisés. Alguns dizem, existem algumas teorias, que Moisés não pôde entrar na terra prometida por causa do povo. Pesado, não? Existe uma teoria, uma linhagem de pensamento, uma linha de pensamento, de que Moisés, ele não entrou na terra prometida por causa do povo. Mas nós, como igreja, comunidade evangélica de Caieiras, nós não faremos nosso pastor o Moisés. Nós queremos habitar a terra prometida e Ele que esteja conosco à frente, nos guiando. Essa é uma palavra para esta igreja. Não façamos do nosso pastor o Moisés. Vamos abraçá-los. Vamos sustentá-los com fé e oração, para que juntos possamos alcançar as bênçãos, as promessas, aquilo que Deus tem para nós como igreja. Mas precisamos confiar no nosso pastor. Pastor Gilberto, né? Ele disse no final da sua pregação, se você não esteve aqui no dia, o vídeo está no YouTube, eu desafio você a assistir. E ele fez com que a igreja orasse pelo nosso pastor. Porque nós precisamos estar em uma só visão. E esse é um grande desafio, como eu disse, de um grande líder. E falando aqui, em especial, de um pastor, pastores. Porque conseguir convencer que o povo entenda, é difícil, tem hora. Tem hora que... Foi Paulo que uma vez falou assim, eu desisto e te entrego nas mãos de Satanás. Foi Paulo que falou. Eu desisto.
E eu tenho certeza que o Senhor jamais fará isso. Então, queridos, eu vejo que essa palavra ser forte e corajoso não é apenas questão física, é questão espiritual. Porque Deus estava já dizendo para Josué com essas palavras: o desafio será grande, será difícil, mas ser forte e corajoso, porque eu sou contigo e você vai conseguir. E quando nós olhamos a vida de Josué mais à frente, eles passam de novo, o mar é aberto novamente. O Rio Jordão, olha só, eles passaram pelo Mar Vermelho, agora estão vivendo um milagre novamente, que o Rio Jordão está sendo aberto. E ele começa a conquistar alguns reinados. E Josué, ele é muito estratégico. Se eu não estiver confundindo, porque essa questão de localização eu confundo bastante. Mas se eu não estiver confundindo, Josué, ele veio primeiro derrubando o reino sul, não é isso? É o sul, lá do sul, algo assim. Porque, em tese, eram os mais fraquinhos, então ele foi conquistando. E a fama de Josué foi crescendo. A fama de Josué foi chegando, ao ponto de 5 reis se reunirem e falar: vamos enfrentar Josué. E no final, acontece que Josué derruba esses 5 reis, e ele é vencedor mais uma vez, mata os reis, põe em cima de uma árvore para todo mundo ver o que ia acontecer se se levantasse contra ele. Os reis haviam se escondido na caverna, ele joga de novo esses reis lá na caverna e vai seguindo em frente com o propósito que Deus tinha até chegar em Canaã. E no versículo, vou voltar aqui para Josué. No versículo 8, ele diz: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Queridos, quando eu li esse versículo hoje, eu falei assim: que maravilha. Que maravilha. Porque nós temos um pastor que preza pela palavra de Deus acima de qualquer coisa. Que maravilha. Que tudo aquilo que é ensinado pelo Senhor para nós como igreja, a base é a palavra do Senhor. E eu falei assim: obrigado, Deus. Porque quando nós somos ensinados, orientados, conforme desta maneira, baseada a nossa vida na palavra de Deus, ele diz na sequência do versículo 8: farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Falei assim, e por isso que eu estou dizendo obrigado, Deus. Porque nós estamos sendo ensinados a base da palavra, a luz, segundo a tua luz. E não há dúvidas que nós, como igreja, seremos bem-sucedidos aqui nessa terra. Ser forte, corajoso. Seja um grande líder. E nós te reconhecemos como líder deste lugar, como pastor deste lugar. E nós somos gratos, porque o Senhor, como líder, como um grande homem de Deus, que está nos levando para alcançar a terra prometida, eu quero dizer para você, neste momento, a maior terra prometida que nós iremos alcançar é um dia estar lá na glória, celebrando ao Rei dos Reis. Esta é a maior
promessa que nós podemos alcançar depois que Jesus entregou a sua vida para que nós tivéssemos vida e vida abundância, era que um dia, através dessa justificação por Jesus Cristo, nós alcançamos a salvação. E obrigado, mais uma vez eu digo obrigado, porque esta igreja está estabelecida na promessa e na palavra do Senhor Jesus Cristo. E é o que o Senhor faz, o Senhor nos ensina a meditar nela, de dia e de noite. Às vezes somos falhos. Mas Ele ensina. Quem falou isso? Nara, você também, vou te contar, hein? Mas Ele ensina. E não é, né, Sinara? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Porque se tem algo que este homem faz, é meditar na palavra, dia e noite. Dia e noite. Às vezes eu vejo ele pregando e falo assim, meu Deus, eu sou fiote. Como fala, eu sou fiote. E ele, não, porque eu tenho dificuldade, às vezes, de gravar referência, essas coisas. Eu sei que eu tenho que caçar, procurar. Mas eu olho assim e falo, Senhor Jesus, que sabedoria, que entendimento. E sabe uma das coisas que mais me chama a atenção, quando o Senhor está ministrando, é que nós vemos a própria essência de Deus aqui nesse lugar. Pastores, pessoas que pregam, por favor, vocês também são homens e mulheres de Deus aqui neste lugar. Mas eu estou puxando sardinha dele nessa manhã, né? Como ele diz, como ele mesmo diz, é o dia dele. É o dia dele. Por gentileza. E é interessante que Deus fala isso para Josué. Porque quando nós tomamos decisões, não estando à base ou à luz das Escrituras, azeda. E por isso que Deus fala para Josué, continue nesse propósito. Continue crendo que sem mim, esse dia nós numa quarta-feira, nós aprendemos. Sem mim, nada. Já que é o dia dele, então vamos lá. Nada. Nada. Tudo. Se nós meditarmos na palavra de Deus, nós alcançaremos. E se nós não meditarmos na palavra de Deus, nada. Fala isso para a pessoa que está ao teu lado, enquanto eu bebo água aqui. Fala assim, se você meditar na palavra de Deus... E eu vou ter que já partir aqui, porque eu acabei de ver que, de fato, o relógio avançou. Já não sou fiote, pelo menos na questão de horário. Acho que eu já estou à altura. E no versículo 9, diz assim, não te mandei, eu, e olha Jesus Deus dizendo mais uma vez, ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor, e eu quero dizer isso aqui como igreja para a sua vida agora, estenda a sua mão à vida dele agora, e receba isso, nosso pastor, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor te diz nesta manhã, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque, e agora eu vou dizer, eu estou dizendo em nome de Deus aqui, amém? Porque eu, o Senhor teu Deus, eu acrescentei aqui, tá bom? Só para fazer um contexto aqui. Porque eu, o Senhor teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Aleluia! Aleluia!
E esta é a promessa de Deus para a sua vida. Álvaro / Josué. Aleluia. Esta é a palavra de Deus para a sua vida. Agora, Josué. Porque é isso que nós identificamos na sua vida. Assim como Josué foi um grande líder, temente a Deus, assim é o Senhor para esta igreja e para esta nação. Mas eu também não quero deixar de honrar a grande parceira dele. Grande em sabedoria, em entendimento, parceira, em estatura, ainda está tentando alcançar. Obrigado. O Silvio, o Silvio fez o sub para mim aqui hoje. Você viu ele cantando? Ele chegou para mim de manhã e falou assim, domingo eu ministro louvor, tá? Falei, caramba. Eu fecho o microfone dele, já era. Eu muto o microfone dele. Não podemos, queridos. E eu não quero. Eu sei que é o dia dele. Mas eu tenho certeza que grandes coisas, ou a maioria das coisas, agora que eu ia falar dela, ela sai. Deixa eu só deixar bem. A senhora entendeu que eu estou falando de você, né? Não podemos deixar, e eu quero fazer menção, de verdade. O senhor poderia ter sido esse grande homem que o senhor é e será ainda. Mas eu tenho certeza que a parceria de quantos anos? De quase 5. Lavou a roupa suja aqui agora. A DR veio neste momento. Nada disso, tenho certeza. Eu falo isso aqui com absoluta certeza. Que esse desafio foi possível através de Deus, mas através desta parte da costela que Deus colocou a seu lado. Dessa costelinha. Dessa costelinha aí. Né? E eu falo como filho. E eu falo com certeza em nome dos meus 2 irmãos, o Daniel e o Samuel, que nós somos gratos. E eu sempre falo assim, meu pai, ele não foi um homem de posse, de posses assim, monetária. Aliás, nós fomos muito moldados em algumas situações que nós passamos. Nós fomos moldados. Mas nenhum bem material, nada disso é maior. E eu sempre digo isso a ele, quando eu tenho a oportunidade. Nada disso é maior do que o amor e o temor a Deus que Ele imputou em nossos corações. E eu falo isso com certeza. Porque às vezes talvez o senhor, a senhora, podem pensar, poxa, poderia ter feito mais, não fui capaz, porque talvez vocês sintam frustrações por isso, possa achar até que nós, como filhos, temos traumas. Deixa eu falar, meu trauma seria se hoje eu não tivesse a certeza da minha salvação. Esse seria o maior trauma. Às vezes não poder ter nos dado uma vida mais confortável, vamos assim dizer, isso para mim é insignificante. Porque, repito, o temor a Deus, que o Senhor e a Senhora ensinaram a nós,
não só com palavras, mas com atitudes, porque uma oração sem ação vai, Sinara? Ah, Sinara, agora? Não, Sinara. Oração sem ação não passa de tapiação. Essa é uma dele também, poxa. Talvez o senhor não tenha soltado essa faz tempo. Então, na vida de vocês, como casal, homem e mulher de Deus, nos ensinaram isso. Isso é o próprio reflexo. Então, eu falo de todo o coração. Obrigado, mãe, também, por ter sido parceira. E será parceira muitos anos, assim espero. Espero de verdade que eu não tenha que passar pela dor da morte. Eu peço a Deus. Eu peço que eu não passe por isso aqui, que a gente vá para a glória. Que não tenha que encontrar vocês na glória, mas que a gente vá junto. Apesar de há quase 4 anos, se eu não me engano, como um amigo nosso, professor, disse, quase ele veio comer bolachinha com chá aqui no velório, né? Por causa do acidente que aconteceu. Mas ali também é um exemplo de uma prova que Deus cuida de vocês. E que aquilo que Deus colocou como propósito dele, de vida, aqui na terra, para vocês, não acabou ali. E só vai acabar na hora que ele falar assim, agora combater o bom combate. Vem para mim. E eu sou grato a Deus pela vida de vocês, pai, mãe, por tudo isso. E eu tenho certeza que esse sentimento que eu tenho de gratidão, assim eu espero e creio que é de toda esta igreja. Amém, queridos? Amém. Mais uma vez, Josué. Eu não me recordo se Josué tinha mulher. Isso, é verdade, mas não menciona, né? Eu tentei, assim, nos trechos que eu li, não menciona. Mas é verdade, com certeza, Josué tinha uma mulher. Ali não citou o nome, mas aqui nós citamos pastora Darcy. E a senhora disse um texto, e eu quero finalizar com ele, que é exatamente quando Josué está exortando o povo, que o povo, mais uma vez, estava lá tentando seguir os seus próprios conceitos, e Josué, ele alerta o povo, e no ponto dele chegar e falar assim, é o seguinte, vocês vão ter que escolher, ou vocês vão servir a Deus, ou vocês não vão servir a Deus. Mas uma coisa eu garanto aqui para vocês, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa. Josué, ele não ficou na dúvida. Ele falou assim, não me importa vocês, a família de vocês vão cuidar, mas a minha casa servirá a Deus. Viu, minha querida? Graciela. Creia nisso. Declare isso. Que você e a sua casa servirão ao Senhor. Você que talvez esteja vivendo um momento de tribulações na sua casa, de angústia na sua casa, chegue na sua casa hoje e fale assim, eu não aceito mais, nada menos do que o Senhor ser o dono desse lar. E eu não aceito nada mais, nada menos do que a minha família é bendita nesta terra. E a minha família, se ainda não, servirá ao Senhor. Amém, queridos? Era isso que nós tínhamos para entregar. Passou de 2 minutos e meio. Mas vocês fizeram um tempo a mais aí, então sinto muito. Mesmo tendo tempo, não era esse o tempo. Deus abençoe a vida de vocês e Deus abençoe os nossos pastores. Isso. Está aberto. Está aberto o som. Agora nós temos aí um vídeo, não pode faltar, né? Aquele videozinho, né? Vai ter bolo?
É isso aí. A Andréia enquanto o pessoal está se acomodando, que as crianças vieram para cá, a Andréia já agradeceu, mas nós também agradecemos mais uma vez por esse empenho e esse carinho em fazer esse dia mais especial. Amém, queridos? Bora lá, então. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. E tu és fiel, Jesus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Amém, irmãos. Quero agradecer aí a vida do Anderson. E se você não apareceu aí na volta, irmão, nos perdoe. Nós corremos essa semana aí para o Anderson conseguir preparar para a gente. Aproveitem hoje, tirem foto com o pastor, que às vezes a gente caça uma foto dos irmãos, não temos. Hã? Ó, R$10, gente. Cada um não tirem, não. Eu gostaria agora de chamar o pastor aqui à frente, a pastora Darcy. Amém? Quero dizer que este momento ele foi todo preparado aí por toda a igreja, tá, pastor? E nós temos aqui um presente que também foi com a colaboração de toda a igreja. Receba esse presente aí em nome de todos os irmãos da comunidade Nova Aliança. Eu vou deixar para ele ler aí, gente, o que é. Vocês vão ficar sem pastor. Eu vou viver, eu vou viver. I will survive. Quanto aqui deixa? Só isso aqui. Bom, o presente, meu Deus. Obrigado, Jeová. Deus conhece o secreto. Meu Deus do céu.
Meu Deus do céu. Tem um livro que chama O Homem do Céu, o Homem que Veio do Céu, uma coisa assim, de um missionário. Diz que, não sei se é um chinês, né? Quando ele estava preso em perseguição pelo regime comunista, ele trouxeram o alimento dele na prisão, pão e água. Ele falou, além do céu, isto. Estava grato a Deus porque ia comer pão e água. Tudo isso mesmo? Meu Deus. Bom, amor, eu olhei para você. Pensa aqui, vamos pela ordem aqui. Voucher, presente de aniversário, pastoral, esposa Darcy, pousada Mirante das Instâncias. Que beleza! Águas de Lindóia. Jesus, 4 diárias, amor. Do dia 11 ao dia 15. Já está marcado, não pode mais. Eu não sei porque ela está falando isso. Oh, meu Deus. Que beleza. Deus. Obrigado, pessoal. Deixa eu ver o outro aqui. Isso aqui também é? Conveniência mineira, sua. Opa, esse é bom, hein? Almoço dia 11, vale para consumo. Que beleza. Um almoço, gente. Mineiro. Faz tempo que eu estou querendo comer uma costelinha. Eu vou comer que comprar. Ela deu uma aqui e falou que eu posso escolher comer ou comprar. O que você acha que eu vou escolher? Comprar. Comer. Meu Deus. Empório mineiro. Oxi. Gente, Deus abençoe vocês. De coração. Esse aqui não? Depois eu vejo? Tá bom. Obrigado, gente. Deus abençoe. Primeiro, eu sou grato a Deus, a vocês. Obrigado, viu, pela homenagem. E eu quero que esse dia seja um dia que, assim, fique gravado no meu coração. E eu quero dar a Deus toda a honra, todo o louvor, toda a glória por esse dia e pela minha existência, né? Que Ele seja louvado, né? Quer comais, quer bebais ou façais. Então, até comemora aniversário, seja tudo para a glória de Deus. Amém, queridos? Então, que o Senhor receba. Muito obrigado a vocês, viu? E, Tiago, nós não conversamos, até porque eu não sabia do que vocês haviam preparado. E se tem uma coisa que eu tenho aprendido ao longo desses anos, queridos, é que eu aprendi como Deus fala comigo. Deus tem uma particularidade, Ele sabe como falar com cada um dos seus filhos, né? Há momentos que Ele fala de uma maneira geral, através da palavra, às vezes Ele fala através de um louvor, de um cântico. Mas eu sei quando Deus quer me preparar para algo. Eu já aprendi a ouvir o Espírito Santo nisso. Quando ele tem algo assim, não vou dizer especial, mas quando Ele quer falar para mim algo que vai ser uma situação, ou um momento, ou um período em que algumas coisas vão acontecer. Uma das coisas que, e faz tempo que eu não ouço isso, graças a Deus, é quando Ele fala assim, não temas, assim, no sentido de temor, ou Ele fala assim, eu te amo muito. Quando Deus me fala, ou levanta alguém para falar, olha, Deus manda te falar que te ama muito. Eu sei que é porque eu vou passar por um período, às vezes, difícil, um momento assim que vai exigir de mim uma concentração. E essa semana, eu estava lendo a palavra, estava meditando, porque eu estou com algo dentro de mim que eu não sei falar o que é. Eu não vou falar com vocês ainda porque eu não sei o que é, mas eu sei que é algo que tem me levado a tomar decisões
Assim, eu tenho aquilo que é periférico na minha vida, tem algumas coisas que eu estou tomando decisões em relação a elas. Acabei de tomar, os irmãos sabem, acabei de tomar uma decisão que para mim foi muito difícil, assim, a nível de ministério, né? E foi muito difícil. E às vezes Deus não dá o quebra-cabeça montado para você, às vezes. Ele vai falando, vai tomando decisões, vai fazendo as coisas, e eu vou mostrando para você as coisas que vão vir. Então, eu estou com uma expectativa no meu coração, no meu espírito, assim, de que algo, assim, que é algo novo. Eu falo para mim, para a igreja, né, para as nossas vidas. E uma das coisas que me veio ao coração e que me veio com a palavra foi exatamente isso. Porque, às vezes, você ouve o Espírito Santo falar com você algumas coisas e você fica assim, mas como é que vai ser isso? E você olha, às vezes, para as circunstâncias, para você mesmo, não sei se eu acho que você também passa por isso, e você fala, puxa, mas como é que vai ser? E assim, a palavra que Deus pôs, assim, dentro do meu coração, quando eu estava lendo esse momento, foi assim, ser forte e corajoso. Foi assim, foi exatamente me fazendo pensar, assim, óbvio, né, no autor das palavras, que foi o que ele falou, a quem recebeu a palavra, que foi o Josué. Então, eu não sei o que é, com clareza, mas é algo bom. Eu sei que é algo bom. E, além de fé, nós temos que ser corajosos. Eu aprendi isso nessa frase. Que, além de ter fé, nós temos que ser corajosos. E, então, assim, eu sei que foi uma resposta de Deus, assim, bem clara para mim nesta manhã. Talvez se eu tivesse conversado com ele sobre algumas coisas, ele teria me incentivado com palavras dele. Não, pai, vamos lá, vai em frente. Mas a gente nem cogitamos nada. Então, eu sei que Deus assim, usou esse dia hoje para falar nesse lugar. Ser forte e corajoso. Porque eu vou confessar que, às vezes, eu sou meio... como é que eu vou usar a palavra? Estou até com vergonha de falar medroso. Precavido. Acho que essa é a melhor palavra. Acho que não se trata de medo, assim, às vezes eu sou muito precavido, eu penso muito, e eu imagino e acredito que muitas vezes eu até parei o propósito. E uma outra coisa aliada a essa palavra, meu tempo é 2 minutos e meio, tem mais? Já deu, né? Mas só para ver já. Aliada a essa palavra, e meu filho, você foi instrumento de Deus. Foi uma outra que eu estava lendo a palavra também, que eu falei, Deus fala comigo pela palavra, gente. Comigo é assim. E o texto de Isaías, quando ele fala assim, se você acha que eu vou abrir a madre e depois parar o parto? Ou seja, o que Deus começa, quando Ele começa, Ele não para, gente. Por isso foi que me veio essa sensação de eu falar, o que Deus está por fazer? Porque ele fala, abriria eu a madre e não viria dar à luz? Nenhuma mulher aqui, que deu à luz já, quando começa o parto, não tem como parar, é ou não é? Não tem como parar. Então foi o que Deus falou para mim, que Ele começou algo que assim, não vai parar. Foi isso que me deu essa sensação. Eu falei, meu Deus do céu, o que o Senhor está por fazer? E aí, em seguida, veio essa palavra do Josué, que o Senhor confirmou hoje, ser forte e corajoso. Porque, às vezes, a gente aguenta a pancada, né? A gente é forte, mas tem que ter coragem para sair daquele lugar e avançar. E eu creio que chegou um tempo, na minha vida e para essa igreja, de que coisas muito grandes e fortes Deus vai fazer nesse lugar, e você faz parte disso. Amém, querido? Então, muito obrigado pelo seu amor, pelo seu carinho.
Eu sempre digo, eu tenho vocês como minha família mesmo, né? Tenho ainda 2 irmãs e 3 irmãs. É 3 irmãs que eu tenho. Tenho 3 irmãs, meu pai ainda é vivo. Mas a minha família é vocês. Meu Deus os abençoe e obrigado por tudo. E vou aproveitar bem isso aqui. Pode deixar. Amor, se prepara. Pode ficar aqui. Amém. Eu gostaria de pedir para o grupo de louvor se preparar aqui para a gente cantar um parabéns bem bonito. Tiago, Tamires. A pastora Márcia, vou pedir para ela estar orando aqui pela vida do pastor e estar já encerrando o culto. E aí, após nós vamos cantar parabéns, vou pedir para a Ju organizar as crianças aqui em cima para elas cantarem junto com o pastor. Amém? Bom, eu tinha tanta coisa para falar, mas não vai dar tempo, né? Quero falar algo, pastor. Quero falar algo que o Senhor foi enviado por Deus para esse lugar. Em 1996, nós tínhamos um trabalho aqui em Caieiras. E nós estudávamos no IFC, onde o senhor é professor. E nós víamos a necessidade de um pastor. E começamos a orar a Deus para que o Senhor enviasse um pastor para nós aqui. E o Senhor me deu uma palavra em 1996, que o Senhor iria enviar alguém para que nos ensinasse, para que nos pastoreasse. E no ano de 2002, o Senhor foi convidado para uma pregação numa casinha de oração, alguns sabem aqui. E eu me lembro até hoje da palavra que o Senhor falou. Que mesmo sendo idoso, nós iríamos dar frutos. E aí o Senhor foi convidado a nos pastorear. E eu quero falar para nós como ovelhas, como povo de Deus. A responsabilidade do pastor diante de nós, diante de Deus, é muito grande. Moisés, ele morreu no deserto porque o povo blasfemava contra Deus e xingava Moisés. Então, o povo murmurava contra Moisés, mas era Deus que estava trabalhando na vida daquele povo. Que nós possamos, diante das dificuldades, não acusarmos, não criticarmos, mas orarmos a Deus, porque a responsabilidade dele é muito grande diante de Deus. Porque um dia ele vai prestar contas a Deus pelas nossas vidas aqui. Então, nós, ao invés de criticarmos, que nós possamos orar e abençoar a vida dele, para que o Espírito Santo o direcione, para que ele possa cumprir o propósito para o qual o Senhor o escolheu. Então, a nossa responsabilidade não é só cobrá-lo, mas é cobrar de nós qual tem sido a nossa postura diante dele. Porque outro dia eu conversei com uma pessoa, ela acha que pastor é perfeito, mas pastor também erra e pastor é falho. Então, que nós possamos hoje, né, diante de tanta honra mesmo, porque o Senhor fala que nós temos que honrar a quem tem honra. Então, que nós possamos também ter essa responsabilidade de orarmos pela vida dele, pela sua família, pela vida dele como homem, como marido, como pai, como avô, mas também orar para que o Espírito Santo fortaleça ele, renove mesmo a vida dele e direcione ele aquilo que o Senhor tem preparado. Amém? Que você se levante como igreja e que você assuma essa responsabilidade, não de murmurar, não de criticar, mas de abençoar,
porque o Senhor fala que quando nós abençoamos, nós somos abençoados. Pai, obrigada pela vida do teu servo, Pai. Obrigada por esse dia especial que o Senhor marcou há 65 anos atrás para ele vir ao mundo. E o Senhor já tinha um propósito na vida dele, Pai. Pai, o Senhor já sabia que um dia ele viria aqui para Caieiras, Pai, para nos pastorear, para nos ajudar, Senhor amado. Que o Senhor continue a fortalecer a vida dele, Pai. Que o Senhor continue a dar direção, discernimento, sabedoria, Pai. E que o poder do Teu Espírito Santo seja sobre a vida dele, Pai. Pai, nós nos comprometemos neste dia a orarmos mais pela vida dele, Pai. A clamarmos mais diante do Senhor, para que o Senhor o direcione, para que a cada dia o Teu propósito se cumpra na vida dele através desse ministério, Pai. Fortalece mesmo, renova, Pai. E muito obrigada. Pai, nós te pedimos perdão se muitas vezes nós o criticamos, se muitas vezes nós o julgamos ou murmuramos, Pai. Mas nós te pedimos perdão mesmo, mas que o Senhor o abençoe, Pai. Pai, que a partir de hoje nós possamos assumir essa responsabilidade de orarmos diante do Senhor pela vida dele, Pai. Que o Senhor o abençoe em todas as áreas e te agradecemos muito pela vida dele. Em nome de Jesus que oramos e te agradecemos. Você pode aplaudir o Senhor, amém. Amém, pastor. Pastor Álvaro. Amém. Que festa bonita, amém? Quero agradecer aí todos os irmãos que colaboraram conosco nesta manhã, amém? As irmãs estão preparando, já vão começar a trazer o nosso café da manhã aí, para que todos possam se servir e ter aí esse momento de comunhão, uns com os outros e com o pastor, que é hoje o dia dele, né? O Lucas falou que já não é mais café da manhã, que é almoço. Então, assim, quem não tomou café da manhã, já aproveita e toma o café da manhã. Aqueles que a gente vai sair aqui 11h30, por aí, então já almoça também, Lucas. Eu vou fazer os dois, porque eu não tomei café da manhã, amém? Tem aqui alguns pedidos de oração, mas nós cremos que essas pessoas aqui, elas já estão sendo alcançadas pelo Senhor, amém? Onde elas estiverem, seja qual for a necessidade, nós cremos aqui, em nome de Jesus, que essas vidas estão sendo alcançadas, amém? E como... Vou deixar para o Tiago. Mais importante. Para encerrar. Não, é que eu ia soltar uma das piadinhas dele, mas acho que ia ficar muito sem graça, né? Boa, verdade. Mais alguém vai levantar a mão para dar algum... já falaram, cara, que já vamos no combo aqui.
a Ju lembrou de você deixar uma dedicação, né, uma dedicatória lá no quadro lá. Não chegou a nós o conhecimento no papel, mas sabemos que tem uma pessoa nos visitando aqui nesta manhã. É o irmão do Marcão, né? Eu não vou falar da Irlane, do Marcos, do João Pedro, porque, como disse, são da casa, né? Márcio. Falaram que era Marcinho. Márcio, o irmão do Marcão, né? O caçula, como ele disse. Tem mais alguém aqui? Não? O Márcio, seja bem-vindo em nome de Jesus. Nós, através da vida da Irlane e do Marcão e do João Pedro, já te amamos também, porque nós amamos eles. Né? Então, sinta-se amada aí, viu, querido? E seja, fica aqui as portas abertas para quando você quiser retornar. Será muito bem-vindo aqui neste lugar. A outra coisa, o que era? Ela falou assim, agora chega. Não se esqueça... Levantar mais uma mãozinha aqui. Então, tipo, não é mãozinha, é tipo, vai. E não se esqueça nunca, que o mais importante é que Deus está conosco em aliança. Vai na graça e da paz do nosso Senhor Jesus Cristo.